os casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas. Tem casal que só sabe afastar o Senhor de suas casas. Tem casal que não aproxima Deus da sua casa. Eu não sei o que esses casais... Hoje eu trouxe, eu não sei não, né? Eu sei que existem 8 coisas que têm afastado os casais, dos casais a presença do Senhor. 8 coisas. 8 coisas. E essas 8 coisas que têm afastado esses casais da presença do Senhor, irmãos, isso é muito sério. Tem acontecido frequentemente, e os irmãos têm dado vazão. O pessoal tem deixado, o pessoal não tem vigiado, o pessoal não tem orado, né? Muitos casais estão permitindo que o inimigo entre na sua casa e faça morada, faça o que ele quiser. Nós vamos hoje, em nome de Jesus, né, te alertar para essas coisas. Eu não vou ensinar você a nada, porque você já sabe qual é o caminho. Qual é o caminho que você deve tomar para aproximar, para ter a presença de Deus novamente dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então eu só vou apontar, porque de repente vocês deixaram de vigiar, deixaram de perceber que essas coisas têm afastado a presença de Deus da casa de vocês, e vocês simplesmente estão caminhando pensando que Deus está nesse negócio, quando na verdade Deus já se afastou, Deus não está presente. Deus simplesmente está dizendo: olha, eu não consigo trabalhar com gente assim, não consigo abençoar a vida de vocês quando vocês estão vivendo desta maneira, deste jeito e desta forma. Então hoje eu tenho esse convite para fazer, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre 8 defeitos dos casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas. Sabe aquela pessoa que pode te impedir de viver o melhor de Deus, de conquistar o melhor de Deus? Sabe quem é essa pessoa? É você mesmo. Você é a única pessoa que pode afastar Deus da tua vida. Você é o único que pode deixar de viver o melhor de Deus na sua vida. Você é o único. Você é o único que pode deixar de conquistar, de avançar. Você é o único que pode. Por que você é o único? Porque você é quem pode deixar ser abatido, como nós ontem falamos, né? A pessoa vem e nos rejeita, uma palavra, com um gesto, de alguma forma. O que nós estamos fazendo com a rejeição do outro? Estamos transformando, fazendo o que Jesus fez, transformando, essa rejeição em bênção, ou estamos simplesmente nos deixando abater e permanecer abatido? Bom, Deus hoje está justamente nos chamando a esta responsabilidade. Deus está hoje falando conosco o seguinte: vocês são os únicos que podem, vocês são os únicos que podem
fazer com que a minha graça, com que a minha misericórdia, com que a minha bênção, ela não venha sobre a vida de vocês. Isaías diz assim, deixa eu isso, Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim, abra sua Bíblia lá comigo, Isaías capítulo 1, verso 19, Isaías diz assim, Isaías 1, 19, diz assim, se vocês forem humildes, e se vocês me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Em outras traduções diz assim, se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão do melhor desta terra. É isso que a Bíblia diz. Vocês comerão do melhor desta terra. Isaías já começa nos alertando que o único que pode impedir com que a bênção de Deus nos alcance somos nós mesmos. Somos nós mesmos que podemos impedir a bênção de Deus na nossa vida. Mais ninguém. Nós somos os únicos que podemos impedir que a bênção de Deus nos alcance. Então, querido, eu quero te convidar nessa noite, né? Nessa tarde, final de tarde, início de noite, eu quero te convidar a parar de culpar o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, de que ele ou ela, né, não tem te ajudado, de que ele ou ela não tem te inspirado, de que ele ou ela não tem feito o papel dela. Se ele ou ela não tem feito o papel dela, cabe a você fazer o seu. Faça o seu e o Senhor certamente abençoará a tua vida e a tua casa. Faça a tua parte. O problema é que muitas vezes muitos de nós ficamos esperando pelo outro para que as coisas deem certo, para que as coisas aconteçam. Pare de esperar pelo teu cônjuge, faça acontecer. Faça acontecer. Não é o teu cônjuge, não é o teu parceiro, tua parceira, não são os teus filhos que vão impedir de você conquistar aquilo que você tem que conquistar. Eles não são pedras no meio do caminho para você. Na verdade, né, na verdade, todas as vezes que você diz que eles são pedra, na verdade Deus está dizendo assim, olha, eles são a oportunidade que vocês precisavam. Para quê? Para aprender a ter paciência e mansidão nessa hora tão difícil. Não é sua esposa, não é seu esposo, não são seus filhos e nem é o diabo que pode impedir você de chegar aonde você quer. O único que pode te impedir de crescer, de avançar e de conquistar é você mesmo. Portanto, né, 8 defeitos dos casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas, né? Quando um deles não é um, né? Mas eu já colocaria isso como um. Eu estou na introdução do assunto, mas se eu colocar um aqui vai ficar 9. Mas um dos maiores problemas é o que? É o fato da gente ficar culpando o outro pelas nossas derrotas, por não conseguirmos o que desejamos, né? Ficamos prostrados
e acabamos, né, por não chegar aonde queríamos, porque ficamos dependendo do outro. Outro dia eu lia o testemunho de uma advogada de 26 anos, casada com um homem de 41, aonde ele chegou ao ponto de dizer para ela que ela já tinha conquistado tudo na vida. Ela casou com ele e agora ela está passando por esse problema. O homem simplesmente começou a colocar a culpa na mulher dele, porque por não ter conquistado as coisas na vida. Ele não conquistou porque ele não quis, ele não conquistou porque ele não correu atrás, ele não conquistou porque ele ficou olhando para os problemas, para as pedras no meio do caminho, para as dificuldades. Aí o outro vai dizer assim: poxa, mas as oportunidades não são as mesmas para todos. É verdade, as oportunidades não são as mesmas para todos. Você está sem oportunidade, faça com que a oportunidade venha aparecer. Abra portas para você. As portas estão fechadas, abra você as portas, né? Não permita que as portas continuem fechadas para você. Você vai lá e abre a porta, né? Force, aprenda a correr atrás, aprenda a fazer as coisas acontecerem na sua vida, aprenda a fazer com que as coisas venham o quê? A se concretizar na sua vida. Pare de reclamar, pare de falar com tua esposa, que o teu esposo, que os teus filhos são um problema, que você não fez a faculdade porque os filhos vieram cedo. Aí agora, quantos anos você tem? 30 anos, 40 anos? Vai fazer uma faculdade agora? Ah, mas agora eu já estou velho. Que velho o quê? Quem está velho o quê? Na minha turma, quando eu estava fazendo a faculdade, tinha uma senhora de 66 anos. 66 anos, e todo mundo aí que fez faculdade sabe, tem sempre aquela senhora de 55, de 60, de 70 anos dentro de uma sala de aula. Você está com 30 anos, com 40 anos, está com um filho de 10, de 11 anos dentro de casa, com um filho de 6 anos, e fica colocando a culpa no seu filho, fica colocando a culpa no seu marido. O único que é culpado por você não conseguir as coisas que você não conseguiu na vida ainda, é você mesmo. E outra coisa, se vocês como casal ainda não conseguiram também conquistar as coisas, é porque vocês casal, né, que são casal, ainda não chegaram no acordo. O egoísmo de vocês tem feito com que vocês, né, não reme para o mesmo lado. Um está remando para frente, para a direita, e o outro para a esquerda. Pare com isso. Pare, vocês só estão se cansando, só estão se estressando e não vão chegar a lugar nenhum. Quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar da presença dele e dos nossos objetivos. Deus é aquele que equilibra as coisas na nossa vida. Deus é aquele que coloca as coisas no eixo da nossa vida. Deus é aquele que nos aponta o caminho. Por isso nós estamos sempre falando aqui, né? Olhe para o Senhor, permita que o Senhor ele venha te orientar, que ele venha orientar a tua casa, que ele venha dar um direcionamento para vocês. Enquanto vocês continuarem caminhando sozinhos, vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque o egoísmo de vocês, a altivez de vocês, a soberba de vocês não vai permitir com que vocês venham a crescer, não vai permitir com que vocês venham a prosseguir. O orgulho é muito grande e ninguém quer pisar no seu orgulho. Pois está na hora de pisar no seu orgulho. Quando a gente anda com Jesus, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, o nosso orgulho nós colocamos para baixo e permitimos. Sabe por que a gente coloca para baixo? Porque o Senhor nos ajuda, Deus nos orienta, Deus nos fortifica nessa hora, nos orienta, nos aponta um caminho para que a gente não permita que o nosso orgulho venha o quê? Nos atrapalhar. Pois é, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, verso 13 e 14, Filipenses 3,
verso 13 e 14, o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, ele diz o seguinte: irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, né? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um dos maiores problemas dos casais é ficar lembrando do passado, o que um fez e o que o outro não fez, e começa um remando para a direita, o outro remando para a esquerda. Desse jeito vocês não vão chegar a lugar nenhum. Gente, entenda isso, né? O apóstolo Paulo nos ensina: olha, vocês precisam remar para o mesmo lado. Como é que vocês vão conseguir remar para o mesmo lado? Quando vocês aprenderem a se esquecer das coisas que aconteceram lá atrás, quando vocês aprenderem a avançar, ir adiante, prosseguir para o alvo, né? Só assim vocês vão ganhar o prêmio da soberana, né, salvação, o prêmio que vocês tanto desejam, que é a casa própria, o carro próprio, né? As coisas dentro de casa, móveis novos e tantas outras coisas. São tantos sonhos, a faculdade, né? A pós-graduação, o mestrado e tantas outras conquistas. Tudo vocês vão conquistar no momento em que vocês começarem a caminhar para o mesmo lado. Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo fala: olha, eu aprendi na minha vida, eu aprendi na minha caminhada a me esquecer das agressões, né? Paulo diz: eu aprendi a colocar o meu orgulho de lado, a jogar o meu orgulho fora. Por quê? Porque eu desejava, né, conquistar, eu queria caminhar para rumo ao alvo, rumo à conquista. E se eu continuasse, né, acusando o meu cônjuge, acusando a minha esposa, o meu esposo, né, os meus vizinhos, os meus amigos, as pessoas, do fato de eu não conseguir essas conquistas, né, em vez de eu fazer isso, eu peguei e fiz o quê? Avancei, andei para frente, continuei. De repente você está aí e está falando assim, de repente você está aí do outro lado, está nos vendo e está falando assim: você não está falando novidade nenhuma para mim. É verdade, eu não estou aqui para falar novidade não, eu estou aqui para falar o óbvio. É o óbvio. Sabe por que eu estou aqui para falar o óbvio? Porque muitos casamentos têm acabado por causa do óbvio. Muitos casamentos estão acabando por causa do óbvio. E você sabe como lidar. Mas sabe o que acontece? Na hora que a coisa acontece, o seu orgulho, ele fala mais alto. A sua arrogância fala mais alto. Mas apesar disso, existem algumas atitudes, né, que vão além disso também, né, que simplesmente tem piorado as coisas num relacionamento. São 8, eu vou falar sobre as 8, só que hoje, né, infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre as 8. Eu devo falar sobre 4 hoje e amanhã, sábado, às 10h30 da manhã, eu vou falar as outras 4. Então hoje eu vou falar só sobre 4 coisas, né, 4 defeitos dos casais que só sabem afastar o Senhor da sua casa, que só sabem afastar o Senhor de suas casas. Bom, vamos lá. Nós podemos ter, né, Deus na nossa casa no momento em que nós começarmos a fazer a vontade dele. Não fazer a vontade de Deus é afastar o Senhor de dentro da nossa casa. Bom, Colossenses 3, capítulo 3, verso 8
verso 8 ao 10, diz assim: mas agora abandonem todas estas coisas. Que coisas são essas? As coisas que têm impedido vocês, que têm afastado vocês da presença do Senhor, que tem afastado o Senhor da casa de vocês. O que tem afastado o Senhor da minha casa, o ira? O que tem afastado o Senhor da minha casa? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente, no falar. Tudo isso o apóstolo Paulo vai dizer: essas coisas têm afastado o Senhor da tua casa, não tem permitido que o Senhor venha agir na tua casa, né? Não tem permitido que o Senhor venha o quê? Abençoar a tua casa. Não tem permitido, não tem permitido. Outra coisa, Colossenses 3:23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muita gente, muitas mulheres começam a fazer os afazeres de casa, achando que está fazendo, né, uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Você não está fazendo nada demais. O que você está fazendo é para o bem do teu lar, é para o bem da tua casa. A mesma coisa é o marido. Ele acha que porque ele trabalha, que porque ele coloca o sustento dentro de casa, que ele está fazendo algo, né, sobrenatural. Não, filho, você está fazendo mais do que tua obrigação. É isso que a Bíblia manda, né? Faça as coisas, aprendam a fazer as coisas de coração, né? Não façam as coisas com interesse, façam como se fosse para o Senhor, né? E não para os homens. Arrume a tua casa, né? Não é porque o marido vai chegar, eu vou fazer aqui, eu vou limpar ali, porque, né, o marido vai se agradar. Não faça para ele, que ele se alegre, porque olha só, se o teu marido chegar em casa e ele não te elogiar, não elogiar a casa, sabe o que vai acontecer? Decepção. Você vai se decepcionar. Sabe por quê? Você colocou expectativas aonde não tinha que colocar expectativas. Nós muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas por causa disso. Pastor Neil Barreto, ele diz isso. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque colocamos expectativas nela. Por que Deus não se decepciona com a gente? Porque Deus não coloca expectativa na gente. Deus nos conhece, Deus sabe quem a gente é. Deus simplesmente ele acredita na gente. Deus acredita, vê o nosso coração. Quando Ele vê o nosso coração, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe como seremos, o que faremos, o que não faremos. Quando fazemos promessas e não cumprimos, não pense você que Deus não sabia que você não ia cumprir. Deus já sabia que você não ia cumprir. Quando você faz um voto que você não cumpre aquele voto, Deus já sabia que você não ia cumprir. Mas se você é uma pessoa que cumpre com a tua palavra, que cumpre com os teus compromissos, que cumpre com o que é reto, não adianta. Quando você faz um voto, Deus sabe, Ele vai cumprir. Ele vai padecer, mas Ele vai cumprir. Ele vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas Ele vai cumprir. A gente tem que aprender, irmãos, aprender que no casamento as coisas também têm que ser assim. Nós não podemos ficar fazendo as coisas no nosso casamento para que o nosso cônjuge veja, para que o nosso esposo, a nossa esposa, para que os nossos filhos vejam. Nós não podemos fazer as coisas no nosso casamento esperando do outro o quê? Esperando do outro elogios. Ele até vai nos dar, mas a coisa tem que ser natural. Natural. Não obrigue o teu cônjuge a te elogiar. A coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Ele vai ver, ele vai reconhecer. E ao reconhecer, o elogio vai vir. Mas se não vier, não se decepcione, porque você não fez para ele, você fez porque você é dona de casa. E a mesma coisa é ele, né? O marido muitas vezes espera chegar em casa e
encontrar, né, em casa uma comida quentinha, isso e aquilo, né, uma comidinha diferente. O tempo passou, meu camarada, você já está com 10, 15 anos de casado. Isso só acontece nos 6 primeiros meses de casamento, talvez até o primeiro ano, mas depois do primeiro ano é arroz do almoço mesmo, entendeu? Isso se não for do outro dia, e a gente está lá na geladeira, né, esquenta. Se a tua esposa não fez, não tem problema, né? Você não pode se decepcionar com isso e virar e falar assim: eu não vou trabalhar mais porque aqui eu não sou reconhecido, a mulher não está nem aí para mim. Para com isso, rapaz. Sua mulher valoriza o que você está fazendo, seu esposo valoriza o que você está, seu esposo valoriza o que você está fazendo. O que na verdade está acontecendo nesse momento é o quê? É que passou desapercebido. De repente o homem chegou cansado em casa, a mulher não percebeu determinadas coisas, alguma coisa aconteceu que o casal, né, a deixou de fazer o elogio naquele dia. Mas ainda que você não tenha sido reconhecido pelo seu esposo, pela sua esposa, Deus dos altos céus está vendo o quanto você é uma boa dona de casa, o quanto você é um marido dedicado ao seu lar, o quanto você é bom, né? E o quanto você cuida dos seus filhos bem, o quanto eles são obedientes, a educação que eles estão tendo. Tudo isso para Deus é o quê? Olha, simplesmente, quando você, esse tipo de coisa exalta Deus, esse tipo de coisa, né, faz com que o coração de Deus se alegre. 8 defeitos dos casais. Eu vou começar porque, né, eu já falei meia hora e, né, eu falei que não vai dar tempo da gente falar aqui os 8 defeitos dos casais. Nós vamos falar 4 defeitos hoje e amanhã às 10h30 nós vamos falar os outros 4. E ainda tem aquela propagandazinha, gente. O professor William ficou doido, né? Ficou maluco. Você viu o vídeo de chamada? Rapaz, eu fui chamar a Sueli para fazer aquele vídeo, ela não quis fazer comigo. Que vídeo? O vídeo do dia 4 de maio. Eu fiquei doido mesmo. Eu vou fazer 23 lives falando de 23 famílias da Bíblia. Começa no dia 4 de maio, às 17h30. Eu vou estar aqui e vou entrar com tudo, né, de sola. Vou dar 10 minutos para você pegar e entrar, e depois desses 10 minutos eu entro de sola, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo que tem que falar, ok? Então fica ligado, fala, convoca o pessoal da tua igreja, fala com o teu pastor, né, marca aquele casal que precisa ouvir uma palavra e vem para a nossa live aqui. Vamos falar de família, vamos falar de casais, né, vamos falar do que tem acontecido. 4 defeitos hoje, 4, sexta-feira, sábado, 10h30 da manhã, a gente vai estar falando dos outros 4. 4 defeitos dos casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas. Primeiro defeito: preguiça. Casais preguiçosos. A preguiça afasta Deus de sua casa. Casais preguiçosos. Eu conheço um casal que acorda, eu conheço vários casais, a verdade que acorda meio-dia, 1h. Gente, pelo amor de Deus, e não é só um dia não, é todos os dias, né? Tem casais que acordam meio-dia, 1h. O cara está desempregado, ele não acorda cedo, ele acorda meio-dia, 1h, né? A menina está desempregada, não tem jeito, né? Acorda meio-dia, 1h da tarde. Deus é um Deus de ação, e por isso ele se alegra com aqueles, né, que dão passos de fé, né, aqueles que estão sempre prontos a agir, e não aqueles que dormem o tempo inteiro, né? Isso, gente, a preguiça afasta o Senhor da nossa casa, não permite que Deus venha agir da forma como ele deveria agir. A preguiça, a Bíblia fala claramente contra a preguiça. Se você não sabe, a Bíblia fala claramente a respeito da preguiça e o mal que ela pode causar dentro da tua casa,
né, na tua vida, na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos. Diz a Bíblia, Provérbios 6, 9 e 11, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, a pergunta de Salomão é: até quando vocês vão ficar dormindo, né? Quando vocês vão se levantar desse sono, né? Porque do jeito que vocês ficarem, braços cruzados, a pobreza vai alcançar vocês, e vocês ainda vão ser roubados diante do pouco que vocês têm. Então, pare com isso, levante. A preguiça afasta o Senhor do nosso relacionamento, a preguiça afasta Deus da nossa casa. Provérbios 20, 13 diz: não ame o sono, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Se você não podemos relaxar em nenhuma área. É verdade, Leila, isso aí mesmo. Seja bem-vinda, Leila. Muito bom ter você aqui novamente com a gente. É muito legal ter o pessoal da nossa igreja aqui. Então, gente, a gente vai comentando aí, vai falando aí, se eu conseguir ver aqui, né, o que passa ali para mim é o pessoal que está no Casais Saudáveis. Então, né, lá, vendo o vídeo lá pelo Facebook do Casais Saudáveis. Então, assim, da sala de vídeo não aparece, eu vejo depois que eu respondo, tá? Então, Deus vai nos ensinar o que? Através de Salomão: não amem o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto, ou seja, desperte. Se você continuar dormindo, você vai ficar pobre. Você não tem, não tem como a gente crescer na vida se a gente quer dormir até tarde. Por isso que muitas mães ficam colocando a culpa nos filhos, pais colocando a culpa na esposa e um colocando a culpa no outro. Na verdade, o defeito está em vocês. Vocês é que ainda não perceberam que dormir demais não vai fazer vocês prosperarem. Vocês precisam sair dessa preguiça. A preguiça não só prejudica, né, mas como toda a família. Não prejudica somente o desenvolvimento pessoal e financeiro de uma pessoa, mas de toda a casa, né? Então, isso pode ser fatal. Isso pode fazer com que vocês venham a empobrecer de tal maneira que daqui a pouco estão pedindo as coisas aos irmãos da igreja, né? E os irmãos vão abençoar, que a gente não vai deixar de abençoar, mas você vai estar passando por um momento na sua vida, né, que você não deveria estar passando. Por que você está passando por isso? Porque além de você dormir demais e não trabalhar, você também já não ora mais. Então, a tua preguiça tem afetado não só a tua vida, né, no trabalho, a tua vida em casa, a tua vida conjugal, mas também tem afetado a tua vida o quê? Espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar e de ler a Bíblia. A preguiça. Tem muita gente que não lê a Bíblia, que não ora, né? Porque tem preguiça. Ele não consegue, né, ler a Bíblia. Na hora que vai ler a Bíblia, dá logo sono. Né? Eu tinha um amigo que ele falava assim: rapaz, quando eu perco o sono, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Né? Quando eu perco o sono, eu pego a Bíblia. Quando eu pego a Bíblia, rapidinho o sono vem. Eu achei que era engraçado, mas ao mesmo tempo lamentável, porque ele nunca vai ler a Bíblia e vai compreender a Bíblia. Ele nunca vai estudar a Bíblia, porque todas as vezes que ele estudar, ele vai ter sono, e isso não cabe na vida do crente. Isso só nos deixa o quê? Frios espiritualmente.
E quando ficamos frios espiritualmente, nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da presença de Deus, nos distanciamos do Senhor, nos distanciamos do calor do Espírito Santo, né? A gente não passa mais ter isso na nossa vida. Querido, em nome de Jesus, Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Roma: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Parem de preguiça, né? A preguiça tem afetado a casa de vocês, a preguiça tem tirado a paz de vocês, a preguiça tem tirado a alegria de vocês, a preguiça tem tirado a comunhão de vocês, a preguiça tem tirado a alegria de vocês, a preguiça tem tirado até mesmo a bondade de vocês. Não permita que a preguiça venha tomar conta do teu corpo. Está preguiçoso, está com o corpo, né, sonolento. Às vezes às vezes eu estou sonolento lá no trabalho, com a aguinha. Às vezes eu estou sonolento lá no trabalho. Aí eu trabalhava com o Bruno, né, e eu às vezes ele estava falando comigo, de repente eu apagava. Aí ele fala: ih, rapaz, o cara entrou em off do nada aí. Eu entrava assim do off do nada. Aí cheguei esse tempo de quarentena, eu, né, vendo um filmezinho com a Sueli de vez em quando aqui em casa, de vez em quando também entrava em off, pum, né, dormia. Aí a Sueli: vou acabar com esse negócio rapidinho, quer ver? Aí começou a me dar o Guaraná em pó. Aí fica aí a dica para você: tá com preguiça? Toma um guaranazinho em pó, né? um suco de limão com gengibre, né? Coloca alguma coisa aí. Irmãos, o que não pode é a gente pegar e permitir que esse mal ele entre dentro das nossas casas e tire a nossa paz, a nossa alegria, tire a nossa comunhão com o Senhor. Faça um esforço, estabeleça um plano, separe um tempo para orar, para ler a palavra, coloque um alvo, né? Provérbios capítulo 10, verso 4 e 5 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha que coisa linda, né? Que conselho maravilhoso, né, Salomão nos dá. Eclesiastes 10, versículo 18 diz: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Gente, por favor, né? Casa tem goteira porque o cara é preguiçoso. Não tem dinheiro para pagar, sobe lá, amigo, sobe lá, a tarefa tua. Agora, pegar, né, e não subir para ajeitar a telha, porque você é preguiçoso, pelo amor de Deus, né? Não faz isso não. Tua família está sofrendo, todos vocês estão sofrendo. Está na hora de você fazer o quê? Recua, seja mais humilde, seja mais simples. Provérbios 12, 27, o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. O preguiçoso não aproveita a sua casa, a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Eu já falei aqui da nossa conquista. Todas as vezes que nós conquistamos algo, nós damos valor àquilo. Nós não colocamos aquilo como primeiro lugar na nossa vida. Por exemplo, meu carro, eu tenho um carro, né? O meu carro é uma bênção na minha vida. Deus me deu o prazer, né, e o privilégio de poder comprar um carro novo. Eu comprei, né, o carro. Aí um dia alguém veio e bateu no meu carro. Olha, naquele dia, quando o rapaz bateu no meu carro, que ele caiu no chão,
Eu parei o carro desesperado. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fui ver era como o rapaz estava. Quando eu vi o dedo dele, né, que ele machucou o dedo, eu imediatamente liguei para o corpo de bombeiros, pedindo o corpo de bombeiros para vir apanhá-lo, para levar para o hospital, porque houve vítima, né? Então eu pedi o corpo de bombeiros para pegar, apanhá-lo e levá-lo. Aquilo me deu, me fez o quê? Ter paz no meu coração. Porque eu não coloquei o meu bem em primeiro lugar, mas a vida do outro. Né? O meu bem, a gente fica triste e a gente zela por ele. Né? É como o Salomão vai dizer em Provérbios, né? O diligente valoriza os seus bens. Eu valorizo, eu curto os meus bens, mas eu não coloco ele acima da vida do outro. Eu não coloco ele acima de Deus. Não, o meu bem é o meu bem, mas Deus é Deus, a vida do outro é a vida do outro. O preguiçoso não. O preguiçoso ele não tem, e quando ele tem, ele não consegue aproveitar. Por que ele não consegue aproveitar? Porque vira e mexe, está dando problema, dando dor de cabeça, uma série de coisas. A preguiça é muito perigosa, Todos precisamos de descanso, mas nós não podemos exagerar no nosso descanso. Exagerar no descanso vai fazer com que Deus se afaste da nossa casa. Quem se deixa dominar pela preguiça acaba não fazendo aquilo que precisa. Quem se deixa dominar pela preguiça não ora, não lê a Bíblia, não vai trabalhar, não vai à procura de emprego, não faz nada. O trabalho não fica feito e no fim o preguiçoso só encontra problemas. Porque, irmãos, não adianta, tua casa hoje ela é nova, mas daqui a 10, 15 anos ela vai precisar de um reparo aqui ou ali. Teu carro hoje é novo, amanhã vai precisar de um reparo aqui e ali. Tua família, né, ela é o que? Teus filhos são pequenininhos, os seus gastos já são grandes, mas conforme teus filhos vão crescendo, teus gastos também vão aumentando. Então, vigia, não permita que a preguiça venha tomar conta da tua casa. Primeiro ponto, dos 4 defeitos, né, dos casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas, por causa da preguiça, Não permita que a preguiça entre dentro da tua casa. 2, casais que 4 defeitos, né? Hoje 4, amanhã mais 4, amanhã às 10h30, irmão, eu vou falar os outros 4 defeitos dos casais que só sabem afastar o Senhor de suas casas. Segundo defeito, fofoca, isso mesmo, fofoca. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma pessoa ou de mais pessoas sem consentimento dela. Pare com isso. Pare de ficar comentando da vida dos outros, não é nem sem certeza, sem a permissão dela. A pessoa não te deu permissão para você falar da vida dela, não fale. Pare de ficar falando da vida dos outros, pare de ficar denegrindo a imagem dos outros. Fofoca é uma coisa que afasta o Senhor da nossa casa. Detalhe, tem gente que não faz fofoca somente, né, dos outros da rua, não. Faz fofoca às vezes do marido, faz fofoca dos filhos, faz fofoca da esposa. Pelo amor de Deus, gente, segredos não são para serem revelados para alguém que não tem intimidade com a gente, né? Inventar histórias sobre as pessoas, que coisa feia. Você não é mais uma criança, nem criança faz isso, você é adulto. Por isso você às vezes fica reclamando dentro de casa, Senhor, e às vezes fica até igual a Davi, né? Lê Davi, e aí usa as palavras de Davi: onde estás, Senhor? E o Senhor fala assim: eu estou aqui, fofoqueira, eu estou aqui, fofoqueiro, eu estou aqui, seu cara de pau. Está na hora de tu, né? Toma vergonha na tua cara,
né? Tu não está me vendo, tu não está me sentindo, tu não consegue, né, acreditar que eu estou na tua casa, porque você fica falando da vida dos outros o tempo inteiro. Cada vez que tu fala da vida dos outros, né, tu me afasta da tua casa. Essa atitude vai causar discórdia, causa desunião, não só entre as pessoas, mas entre você e Deus também, porque Deus não aprova a tua atitude. Então Deus está por outro lado dizendo para você assim: para de pecar, seu pecador, né? Para de ficar falando da vida dos outros, para de tomar conta da vida dos outros, fica na cantina da igreja, pegando os irmãos e falando da vida dos outros, ou no corredor das igrejas, da igreja. Não pode ver um irmão que está falando: você sabia que está acontecendo isso na vida do irmão, que o irmão fez isso. Você sabia que o irmão está em pecado? Você sabia que o irmão está devendo fulano? Você sabia que não sei? E você tira o cisco do teu olho primeiro, para depois tirar do cisco do teu irmão, né? Como a senhora está falando aí. Ocupe o seu tempo orando, né? Ocupe o seu tempo orando, estudando a Bíblia. Se você estivesse orando e estudando a Bíblia, você não estava fofocando, falando da vida dos outros, né? Mas esse motivo aí de fofocar, a Bíblia também nos adverte. 2 Timóteo capítulo 2, verso 16. 2 Timóteo capítulo 2, verso 16, diz assim, ó: crente não, todo mundo, crente não crente, está dizendo assim, ó: evita os falatórios profanos, porque eles produzirão maior impiedade em você. Evita os falatórios profanos, porque eles produzirão maior impiedade em você. Para de ficar falando da vida dos outros, porque isso só vai produzir o quê? Vai produzir mais impiedade em você. Ó, evita as pessoas, e a Bíblia vai dizer assim: evite os fofoqueiros. Evite os fofoqueiros, né? Se você não é fofoqueiro, evite o fofoqueiro. Na hora que ele chegar perto de você, perguntando para você se você conhece fulano ou ciclano que se fez isso, que fez aquilo, né? Se ele chegar perto de você falando isso, você vira e fala assim: rapaz, ó, eu preciso sair nesse momento. Sai de perto dele. Sai de perto dele. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 20, 19. A Bíblia diz assim: o que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os lábios, com os seus lábios. Não. Eu acho que a sala de vídeo não está funcionando, não. Acabou que eu acho que ela não está funcionando, não sei. Mas tudo bem. Evita, né? Gente, se não tiver, o pessoal vai me perdoar, por isso que a gente está com pouca gente hoje. Evita, né, essas pessoas que ficam falando da vida do outro, que fica, estou achando que acho que não está funcionando, não. Que fica falando da vida dos outros, né? E se ocuparmos nosso tempo com coisas que edificam, isso mesmo, Leila, não teremos tempo para ficar tratando da vida dos outros. Mas quantas pessoas adoram ficar falando da vida dos outros, né? As pessoas ficam aí e ainda dão ouvidos a esses irmãos. Isso também é pecado, sabia? Ficar dando ouvido, mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas dela, ou seja, falar sobre um assunto que não que é de importância de outra pessoa e não dela, né, com outras pessoas, não vai ajudar. Só vai o que? Piorar. Só vai fazer com que a situação do outro, ele venha o que? A ficar cada vez pior e o outro cada vez mais triste. Deus conhece a sua intenção, então não fale assim, então não venha ficar falando assim: eu estou falando isso porque eu queria ajudar o irmão. Você não quer ajudar ninguém, não. Eu queria ajudar fulano, não, você não quer ajudar, não. A intenção do teu coração é de falar mal mesmo. Você está querendo denegrir a imagem do outro. E se não queremos ajudar realmente,
né? Se a gente não quer ajudar, a gente está pecando. A gente está pecando, porque quem quer ajudar fala diretamente com a pessoa, né? Age diretamente com a pessoa, não fica falando com terceiros. Ele age diretamente com a pessoa, ele fala diretamente com a pessoa, ele não fica de conversinha com A ou com B, né? Se não queremos ajudar realmente, né? Ele não fica de conversinha, de papo, de conversa fiada dentro da igreja ou, né, pelos corredores, falando o que não deve, não. Ele vai diretamente à pessoa e fala. Quando você não vai diretamente à pessoa, é isso que eu estou falando hoje. Você simplesmente afasta o Senhor da tua casa. E ao afastar o Senhor da tua casa, você simplesmente faz com que Deus, né, se entristeça, com que o Espírito Santo se entristeça, com que Deus não se agrade do que está acontecendo, das coisas como vocês estão lidando. Então, gente, Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, que a tua palavra, que as tuas palavras deem graça àquele que ouve, né? Ao outro que ouve, que as tuas palavras. Fofoca não deve fazer parte da vida do crente, fofoca não deve fazer parte, né, do ambiente cristão, mas infelizmente nós sempre vamos encontrar aqueles irmãos que adoram, né, que gostam de falar da vida dos outros. Por isso, quando nós aconselhamos casais, a gente sempre diz: gente, procure alguém que tenha o quê? Que tenha uma boa índole, um casal que seja exemplo dentro da casa do Senhor, né? Primeiro, o bom é procurar o pastor da igreja, o pastor ou a esposa do pastor, né, dentro da igreja. Se você tem confiança nele, fale com ele, mas depois não vai sentar na igreja e achar que o pastor, tudo que ele está falando no púlpito é para você. Não é para você, não. Ele está educando a igreja, corrigindo a igreja, e ele tem que pregar alguns assuntos, algumas coisas, mas fale com o seu pastor primeiro. Fale, se você não tem vergonha, não quer falar com o seu pastor, fale com o líder de ministério de casais. Se você não quer falar com o líder de ministério de casais, procure um casal que seja o quê? Que seja exemplo dentro da igreja, que você confie, que você olhe e fale: poxa, aquele casal ali parece ter a vida, né, no altar, e é bom, né, poder falar com eles. Vamos conversar com eles, vamos ver se eles podem nos ajudar. Tiago capítulo 1, verso 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, gente, olha só, fofoca não cabe dentro da igreja. Na verdade, não cabe em lugar nenhum, não cabe dentro do trabalho. Fofoca é pecado, fofoca é pecado, fofoca é pecado. Vou repetir: fofoca é pecado. Entendeu? Fofoca é pecado. Não entendeu ainda? Fofoca é pecado. Fofoca é pecado. Fofoca é pecado. Para de discutir, irmão. Não tem por que ficar discutindo, não. Fofoca é pecado. Fofoca é pecado. Êxodo 23:1 diz: ninguém faça declarações falsas. Fofoca. Seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Fofoca é pecado, fofoca é pecado, fofoca é pecado. Provérbios 26:20, né? Sem lenha a fogueira se apaga, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador
morre a contenda. Então evite as conversas inúteis. Paulo já dizia a Timóteo: evite, Timóteo, as conversas inúteis e profanas, né? Inúteis e profanas, pois os que se dão a isso cada vez mais, né, tendem a cair o que? Para lado da impiedade. Então fuja da fofoca. Fofoca é pecado, é uma porta que abre para Satanás entrar e afastar Deus de dentro da sua casa. Isso aí, Leila, é uma porta que se abre para o diabo entrar e que afasta Deus da tua casa, né? 4 coisas, vou para a terceira: inveja. A inveja é uma das obras da carne que são descritas em Gálatas 5:20, diz a Bíblia: invejas, né? É a primeira que entra: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes afastam Deus da nossa casa, afastam o Senhor da nossa casa. O apóstolo Paulo diz: acerca desta eu vos declaro, como já antes eu já tinha dito a vocês, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque afastaram o Senhor de dentro da sua... Gente, afastar o Senhor de dentro da nossa casa por atitudes tão pequenas, por atitudes tão bobas. A gente precisa dar mais valor à presença de Deus dentro da nossa casa. A gente precisa dar mais valor à presença de Deus dentro da nossa casa. O Senhor se faz presente na nossa casa e a gente está fazendo o que não deve, falando da vida dos outros, falando da vida do nosso esposo, falando da vida dos nossos filhos. O Senhor está dentro da nossa casa e a gente está com inveja, bebedices, glutonarias. Tudo isso é pecado. Pecado. Muitos casais novinhos aí brigam por besteira, brigam por bobeira, fofoquinha. Ah, mas fulana mandou uma mensagem aqui pro meu celular dizendo que te viu em tal lugar. Você viu? Você viu? Não? Então abre o teu olho com a tua colega. Ah, mas ela pode estar falando a verdade. Irmão, toda mentira, uma hora ela é revelada. Agora, a gente pega e prefere acreditar na amiga do que no marido. Prefere acreditar no amigo do que na esposa. E a tua esposa hoje está andando lá na rua, lá que estava. Você viu? Você não viu? Você está alimentando esse homem, você está alimentando essa criança. Para com isso, gente. Se o teu marido ou a tua mulher está pecando contra você, se o teu marido ou a tua mulher está pecando contra você, fala para ele assim: olha, fulano falou para mim isso. Não acredito nele, não. Sabe por que eu não acredito nele? Porque você conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia. E como você conhece a Bíblia, deixa eu te falar, você sabe que o salário do pecado é a morte. E a inveja é pecado. A inveja é pecado. Às vezes a menina que está falando para você do teu marido, ela está afim do teu marido. O cara que está falando da tua mulher para você, ele está afim da tua mulher. Está falando dos teus filhos, tem inveja dos teus filhos, da tua família. Vigia, irmão. Fala para a tua esposa: eu não acredito nele, sabe por quê? Porque você é mulher de Deus, eu acredito em você. Porque você conhece a Bíblia, você sabe que se você estiver fazendo alguma coisa errada, você não vai lidar comigo, você vai lidar com o Senhor. Você vai lidar com o Senhor cuida de você. A mesma coisa fala para o teu marido. Se você está fazendo alguma coisa,
contra mim, sabe de uma coisa, você não está fazendo contra mim, você está fazendo contra o Senhor. No tempo certo o Senhor há de revelar todas as coisas, mas eu não acredito que você esteja fazendo alguma coisa. Ter inveja de alguém é querer ter algo que o outro não tem. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim? Vivendo relacionamentos aonde, né, o vizinho deseja ter o que vocês têm e não tem. E aí fica uma briga terrível dentro de casa, vocês ficam brigando por disse-me-disse, porque um falou, porque o outro falou, porque deixou de falar. Olha, Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Coloque paz dentro da tua casa, querido. O coração em paz dá vida ao corpo. Coração em paz dá vida ao corpo. Para de ficar dando ouvidos a terceiros. Terceiros não tem nada a ver com a vida de vocês. Tiago capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 1 Pedro 2:1. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Se livrem disso, irmãos. Tenham paz dentro da casa de vocês. Vocês estão afastando o Senhor do lar de vocês por causa de inveja, da inveja dos outros. Por causa da inveja dos outros. E eu vou para o último ponto, 4. Antes do 4, um dos segredos da felicidade e a melhor forma de combater a inveja é o contentamento. É o contentamento. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Irmãos, quando nós temos contentamento naquilo que Deus nos deu, falamos como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que alguns nos decepcionem o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É isso mesmo, Leila. Temos que pedir discernimento a Deus. Mas uma coisa que fique clara aqui, evite acreditar no teu vizinho, acredite no teu esposo, acredite na tua esposa. E se porventura chegar ao ponto de você chegar a ter dúvida, confronte-o com a palavra de Deus. Diga para ele: olha, eu estou desconfiado, mas eu não vou me abater com isso. Eu não vou me abater. Sabe por que eu não vou me abater? Porque o salário do pecado é a morte. E você sabe disso. No momento que você confrontar o teu esposo, a tua esposa com essa palavra, ele vai parar, ela vai parar, e eles vão pensar. Porque por alguns momentos eles se esqueceram disso. 4, egoísmo. E eu termino aqui. Alguém já te disse alguma vez assim, ó: o mundo não gira à sua volta? Se alguém disse isso para você em algum momento da sua vida, saiba de uma coisa, e a resposta foi sim, saiba de uma coisa: provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo tem afastado o Senhor de muitos lares. O egoísmo tem afastado o Senhor de muitas casas. Filipenses capítulo 2, verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. O egoísmo tem feito com que pensemos, não apenas na gente mesmo, mas tem feito com que a gente não se preocupe mais com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, com a nossa companheira, com o nosso companheiro.
não tem feito com que a gente não se preocupe mais com os nossos filhos, com a nossa casa, né? 2 Coríntios 12, 20 diz: pois temo, Paulo diz, eu temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava encontrar vocês, e que vocês não me encontrem como vocês esperavam. Eu temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intriga, arrogância e desordem. Egoísmo tem feito tudo isso dentro de muitas casas, e isso tem afastado o Senhor. Eu estou falando sobre 4 coisas, eu falei sobre 4 defeitos dos casais que têm afastado o Senhor das suas casas. Amanhã, às 10h30, eu vou falar sobre os outros 4 pontos e vou terminar, né, falando sobre o egoísmo, né? E eu espero que você esteja comigo, porque o oposto do... Eu vou terminar aqui o egoísmo, né? O oposto do egoísmo é o altruísmo, e nós deveríamos ser mais altruístas. A falta de altruísmo tem feito com que muitas pessoas venham a agir com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira, diante das pessoas, de forma arrogante e soberba. Jesus é o nosso maior exemplo, é o maior exemplo que nós podemos ter de altruísmo. Marcos capítulo 8, verso 35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A Bíblia, ela nos confronta a amar os outros, né, como a nós mesmos. Ou seja, quando eu amo o outro, né, como a mim mesmo, eu me torno altruísta, né? Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Romanos 1, e eu acabo aqui a nossa palestra de hoje, nossa pregação de hoje, sei lá o que a gente já está fazendo aqui, mas eu acabo aqui, né? Eu não sei se eu prego, se eu dou estudo, se eu palestro, eu já nem sei mais o que nessa live funciona, mas eu sei que a palavra de Deus é que está indo, e eu estou muito feliz porque muitas casas têm sido abençoadas. Romanos 1, eu termino aqui, do 8 ao 3 diz: antes de tudo, Paulo diz, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados, aleluia, encorajados pela fé. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios.
Afaste, né, a inveja, o orgulho, afaste o egoísmo, afaste a fofoca e afaste a preguiça da tua casa. Esses 4 primeiros itens têm feito com que o Senhor, né, que diz: eis que estou à porta e bato, né, esse Senhor não seja ouvido por você. Ele está à porta, está batendo. Esse Deus que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Fofoca, a inveja, a preguiça, o egoísmo tem te impedido, tem impedido vocês, casal, você, casal, de ouvirem a voz do Senhor. Com isso, vocês estão cada vez mais afastando o Deus eterno da casa de vocês. Pai, obrigado por essa live, por esse momento, por tudo que foi falado aqui. Toma cada um em tuas mãos, cada lar em tuas mãos, e que cada pessoa que nos ouviu, esteve conosco, que possa fazer uma reflexão, como o próprio apóstolo Paulo fala, fazer uma reflexão, e nessa reflexão chegar a algumas conclusões, né? E se neste lar algum desses itens tem nos afastado de suas casas, né, tem afastado o Senhor desses lares, que eles possam entrar num momento contigo de conserto e assim, né, voltar a ter o Senhor dentro dos seus lares. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus.